Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu quero te mostrar como fazer esse lindo jogo americano trabalhando apenas com duas carreiras, alternando as duas carreiras, que são carreiras de ponto baixo e essa carreira do ponto fantasia. Essa peça fica super bacana e esse ponto você pode utilizar para fazer diversas peças, tá? Você pode usar ele para fazer muitas outras peças, além do americano. O nosso charme daqui da peça fica por conta do ponto, que fica super bacana, mas aqui essas franjas feitas com o próprio crochê, que dá um charme lindo e a peça fica maravilhosa. O acabamento fica perfeito aqui. Então, nós vamos usar aqui o material que eu vou passar a seguir, e essa peça aqui, ela tem 29 por 50 centímetros. A medida padrão é 30 por 45, mas você não tem problema se ela ficar um pouquinho maior. Ela ficou um pouquinho maior devido aqui às franjas, certo? Que dá um efeito super legal, olha só que bacana, feita com o próprio crochê aqui. Então, agora nós vamos para o material que nós vamos usar e como confeccionar essa nossa peça. O material que nós vamos usar na nossa videoaula de hoje é um novelo do fio cru especial número 6, 100% algodão da Supremo, tá? Nós vamos usar aqui a numeração 6 para fazer essa peça. Então, eu vou utilizar aqui uma agulha para crochê 5 milímetros, você pode usar de sua preferência. Vou usar também aqui uma tesoura e vou usar também uma fita métrica ali para saber certinho se ficou a correta medida da nossa peça. Então, nós vamos começar a tecer e depois fazemos o acabamento dela. Para darmos início à nossa peça, você vai precisar aqui de um cordãozinho com 34 correntes. Aqui eu já fiz para adiantar. Então, essas 34 correntes, se você quiser fazer maior, digo, na largura ou no comprimento, enfim, você pode fazer, porque esse ponto não precisa ser múltiplos, tá? A gente não precisa contar correntes para fazer. Aqui, eu estou fazendo essas 34 correntes para você ter como referência, tá? Ou você faz as 34 correntes, ou você faz ali mais ou menos 25 centímetros, porque essa peça aqui vai aumentar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui as correntes, vou voltar na minha segunda corrente e trabalhar um ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo, na próxima, outro, e assim eu vou trabalhando um pontinho baixo para cada ponto aqui de corrente que eu tenho, que eu fiz na minha peça, tá? Então, a gente sempre trabalha um ponto baixo. Quando você estiver fazendo a sua primeira carreira, você vai observar que a sua peça, ela vai entortar assim um pouquinho, tá vendo? Ela não tá ficando reta. O segredo para que ela fique retinha, você só puxa assim, ó. Olha só, tá vendo? Dá uma esticadinha ali e fica tudo certo daí. Pode fazer isso quando chegar ao final também, não tem problema. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha que eu tenho, até chegar aqui ao final. Cheguei aqui ao final da carreira, então, olha só, puxei aqui. E a gente tem agora 27 centímetros. Olha só, 27,5. Então, quando você puxa um pouquinho, ele aumenta. Então, conforme a nossa primeira carreira vai ficando dobrada assim, a gente puxa e já ajusta, ok? Feito isso, agora vamos para a segunda carreira. Uma corrente. Viro a minha peça, já nesse primeiro ponto eu trabalho um ponto baixo, pegando as duas alcinhas, aqui nesse ponto. Um ponto baixo. Agora, vamos começar a trabalhar nosso ponto fantasia. Laço meu fio, venho nesse segundo ponto, pegando as duas alças e faço meio ponto alto, ou seja, tiro as 3 laçadas de uma vez. No próximo ponto, pegando as duas alças também, um ponto baixíssimo.
Laço meu fio no próximo ponto, sempre em todas essas carreiras que a gente estiver trabalhando esse ponto, a gente vai pegar nas duas alças. Trabalho meio ponto alto. No próximo ponto, um baixíssimo. Laço meu fio, meio ponto alto no próximo. Então, vamos lá. Laço o fio, insiro a minha agulha, trago ele, ficaram 3 voltas, laço, passo tudo, meio alto. Um ponto baixíssimo. No próximo ponto, meio ponto alto. Eu vou alternando essas carreiras, tá? Olha só, essas carreiras não, perdão, essas correntes, ali o meu ponto, então eu trabalho alternando entre meio ponto alto e um ponto baixíssimo, meio ponto alto e um ponto baixíssimo. Dessa forma, eu vou trabalhando até chegar ao final. Uma coisa importante para você se atentar é que quanto mais solto você deixar no seu ponto, mais soltinho, melhor vai ficar o seu ponto, tá? Nesta carreira que a gente está fazendo de meio ponto alto e um ponto baixíssimo, quanto mais soltinho você deixar, mais bonito vai ficar o resultado da sua peça, tá? Então, atente-se a deixar mais soltinho. Exatamente por isso que eu também estou usando uma agulha maior para poder dar esse efeito na peça, tá? Então, por isso que eu vou trabalhando esses pontos. E para finalizar aqui a minha carreira, olha só como é que vai ficando. Cheguei aqui no penúltimo ponto, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio para poder trabalhar aqui a minha peça. Então, para finalizar a carreira, nós começamos com um ponto baixo, então, nós precisamos terminar com um ponto baixo, ok? Então, assim ficou o nosso lado direito, que esse é o lado direito da nossa peça, e esse é o avesso. Faço uma corrente e agora eu vou repetir a carreira de pontos baixos. Viro a minha peça. Neste primeiro ponto, eu vou pegar as duas alcinhas para fazer o ponto baixo. Nos próximos, eu vou pegar apenas na argolinha de trás e só no último que eu vou pegar aqui nas duas novamente. Então, para trabalharmos aqui, note que nós temos duas alças aqui na frente, uma, duas, e a terceira está aqui atrás, olha só. Ela está aqui. Aqui na frente eu tenho as duas, eu não vou trabalhar nelas, eu vou trabalhar apenas nessa que está aqui atrás. Ponto baixo na próxima, e assim eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto, e se você observar, sempre vai sobrando as duas alças aqui na frente, para dar o efeito que a gente precisa na nossa peça, tá? Então, vamos trabalhando aqui dessa forma, fazendo um pontinho baixo para cada ponto, até chegarmos ao final da nossa carreira. Olha só como vai ficando. Cheguei aqui ao final da carreira, trabalhei por toda a minha carreira, olha só como vai ficando. Fica muito legal. E aí, agora, chegando aqui no último ponto, nós vamos fazer o ponto baixo pegando nas duas alcinhas, certo? Agora, nós vamos repetir esta segunda carreira aqui. Então, essa nossa peça aqui, ela é repetição dessas duas carreiras, da de ponto baixo e desta carreira de ponto baixíssimo e meio ponto alto. Então, vamos relembrar como começar? Uma corrente, viro a minha peça, ponto baixo no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas, e aí já começo, laço meu fio e vou trabalhar meio ponto alto. No próximo ponto, um ponto baixíssimo, meio ponto alto, um ponto baixíssimo, meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Então, nós vamos trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira. Quando chegar aqui ao final, trabalho um ponto baixo. Terminando a carreira, volto fazendo pontos baixos. Se você tiver dúvida de como se faz, é só você voltar um pouquinho
tá? Aqui na videoaula e ver como se faz a segunda carreira, que é super simples. Então, nós apenas alternamos entre o meio ponto alto, o ponto baixíssimo e depois a carreira de pontos baixos. Então, vou trabalhar mais algumas carreiras aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, trabalhei algumas carreiras. Então, eu trabalhei aqui do ponto fantasia, que é esse do ponto baixíssimo e meio ponto alto. Eu trabalhei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 motivos, ok? Terminando a carreira aqui com ponto baixo, ou você pode fazer aqui mais ou menos uns 38 centímetros, tá? Estou te dando essas duas opções. Agora, para finalizar a nossa carreira ali, nós terminamos a nossa carreira aqui com ponto baixo, certo? Olha só. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos por toda aqui a volta da nossa peça. Então, para fazermos, vamos começar aqui trabalhando, terminei no final, trabalho uma corrente, venho aqui nesse ponto e trabalho um ponto baixo. Neste próximo ponto, nessa próxima carreira, outro ponto baixo. Outra carreira, outro ponto, ponto baixo, no caso, na outra carreira aqui. Então, para cada carreira que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um pontinho baixo, tá? Então, todas as carreiras serão trabalhadas. Ele vai ficando desta forma aqui. Então, eu vou trabalhar fazendo um ponto baixo até chegar nesse canto aqui. Quando eu chegar nesse canto que está aqui, eu volto para mostrar como é que nós vamos fazer a voltinha para seguir trabalhando nos demais. Trabalhei, então, por toda aqui essa lateral até chegar aqui nesse cantinho. Quando eu cheguei aqui nesse canto, eu fiz o último ponto baixo, trabalho duas correntes. No mesmo ponto em que eu fiz esse último ponto baixo, eu trabalho mais um ponto baixo. Esse fio que está aqui do meu início, eu vou aproveitar e vou trazer ele para cá para ir escondendo. E trabalho um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho aqui da minha peça. Então, eu vou trabalhando um pontinho baixo para cada ponto, certo? Olha só como vai ficando. Então, em todos os outros cantos, você vai fazer dessa forma. A gente trabalha assim, fazendo aqui as duas correntes e o ponto baixo no mesmo ponto. E aqui, nesse seu outro canto, você vai fazer a mesma coisa, nesta parte também. E aí, quando estiver chegando aqui no final, onde eu iniciei a carreira, eu volto para mostrar. Cheguei, então, ao final da carreira, como você pode observar, os 4 cantinhos estão iguais. E cheguei aqui no meu último ponto, certo? Então, trabalho um ponto baixo. Duas correntes. Viro aqui para ficar mais fácil e fecho com ponto baixíssimo onde eu comecei. Então, aqui ficou certinha a nossa peça, certo? Agora, nós vamos alongar o nosso fio aqui, assim, olha só. Vou alongar desta forma aqui. Então, vou alongar aqui por mais ou menos 15 centímetros, tá? É mais ou menos isso aqui que você vai alongar a sua peça aqui, o seu fio. Vou trazer aqui mais perto para você ver. Então, ele aqui na agulha esticadinho, ó, vai dar mais ou menos 15 centímetros, tá? Vou deixar aqui porque eu vou usar nos próximos. Feito isso, eu faço essa torção aqui, ó. Vou torcer todo ele, tá? Pode girar algumas vezes, bastante vezes, até que ele fique todo torcido, certo? Olha só, dessa forma aqui. Torceu, segura bem aqui no meio e deixa ele torcer aqui, assim, ó. Tá vendo?
Então, se ele não torceu o suficiente para formar aquele rabinho que a gente precisa, a gente torce um pouco mais, segura aqui no meio, e aí ele vai dar a torção que a gente precisa. Olha só, tá vendo? Então, se ele não formar aquela torção como foi feito anteriormente, você precisa enrolar um pouco mais para que ele forme essa torção aqui. Feito isso, você vai no outro ponto e prende com ponto baixo. Segura bem, olha só. E ele fica desta forma aqui. Olha só, vou tirar a agulha aqui para você ver, tá vendo? Ponto baixo no próximo ponto, tá? Olha como fica. Então, agora, a gente vai trabalhar novamente os 15 centímetros aqui, alongando o nosso fio. Então, vamos alongar para ter 15 centímetros novamente. Vou puxar aqui e deixar minha fita aqui. Olha só, tem os 15 centímetros de novo. Então, agora, vou torcer novamente. Então, vamos lá. Olha só, de novo, vou torcer aqui, girando a agulha, pode torcer bem tranquilamente, tá? Então, a gente precisa torcer de modo que ele fique bem ali bom pra gente fazer, segurar aqui e fazer esse movimento aqui, tá? Olha só, torceu, por isso é importante medirmos ali sempre para ficar do mesmo tamanho. Vamos lá, então, no próximo ponto, prendemos com ponto baixo, olha só, tá vendo? E aí, vamos no próximo ponto baixo, fazemos um ponto baixo e alongamos o nosso fio de novo para termos 15 centímetros, olha só. Feito isso, começo a torcer esse meu fio novamente. Então, aqui não tem um número exato que você vai girar a agulha para torcer, tá? Eu só estou girando aqui, ó, como você pode ver. Não tem um número exato para você fazer isso, tá? Torci, seguro bem aqui no meio e solto. Olha só. Vou ter aqui o meu terceiro motivo. Prendo com ponto baixo no próximo ponto. Olha só como vai ficando. Ponto baixo no próximo. Alongo meu fio para dar os 15 centímetros novamente. Pego ali a minha fita, meço para ver se deu os 15 centímetros. Sempre tomando esse cuidado aqui de fazer de medir. Se você preferir, você pode usar aqui o meio da agulha para deixar bem esticadinho, para você ver se chegou nos 15 centímetros, para continuar fazendo. Então, você vai trabalhar deste lado a mesma coisa por toda a sua carreira. Desse outro lado da nossa peça, você vai fazer a mesma coisa. Então, quando eu estiver fazendo essa parte aqui, eu volto para mostrar como é que a gente vai prender o fio para começar, ok? Então, agora eu vou dar continuidade aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto para mostrar e como começar do outro lado também. Cheguei, então, aqui ao final, trabalhei todas aqui as minhas peças, olha só, que legal que fica. Agora, aqui, ao invés de cortar o fio e prender desse outro lado, nós vamos fazer pontos para chegar até desse outro lado. Então, finalizei aqui a última carreira, no caso, o último ponto baixo, faço uma corrente, venho nesse primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma corrente, próximo ponto, baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Desta forma, a gente vai trabalhando até chegar ao final da nossa peça.
Então, aqui não tem segredo, apenas fazendo uma corrente e um ponto baixíssimo, vai ficando desta forma aqui, tá? Vai ficando este acabamento aqui da peça. Então, vou trabalhar até chegar nessa parte e já volto para mostrar. Trabalhei, então, desta aqui até chegar nesta outra parte, que nós temos a nossa peça aqui, certo? Agora, nós vamos começar a tecer novamente ali, alongando o nosso fio, para deixarmos aqui 15 centímetros. Então, ajusto bem, vamos ver se temos os 15 centímetros. Para podermos fazer novamente ali a nossa peça, tá? Precisar subir mais um pouquinho. Tenho ali os meus 15 centímetros. Então, eu começo novamente a torcer o meu fio, lembrando que aqui eu vou só girando, tá? Pra ele fazer esse efeito que eu preciso, não tem aqui uma quantidade certa, importante apenas que quando você segurar aqui no meio e posicionar aqui, ele já faça esse detalhe aqui da peça. E depois, você segue normalmente trabalhando. Segura bem ele ali para fechar no ponto baixo. Ponto baixo no próximo ponto. Em seguida, alonga o seu fio para obter os seus mesmos 15 centímetros ali da peça. E vai seguindo, trabalhando igual a gente fez nessa outra parte aqui, tá bom? Então, depois nós vamos passar para fazer a blocagem ali certinho, para as peças ficarem certinhas assim, tá? Então, vou fazer desse outro lado aqui. Quando eu chegar nesse outro lado, eu vou repetir essa carreira de ponto baixíssimo e uma corrente por toda essa lateral aqui, para fechar a carreira aqui e assim finalizarmos. Então, vou trabalhar aqui essa minha outra parte, para poder fechar aqui a carreira do meu americano, e aí eu já volto para mostrar. Finalizei, então, aqui o meu acabamento, né? Finalizei a carreira aqui, fechei com ponto baixíssimo, cortei o fio e fiz o arremate. Fica bem legal essa peça, e a gente tem esse detalhe aqui, olha só que bacana. Esse detalhe em relevo da nossa peça, e esse acabamento aqui que fica um charme. Então, fica super bacana. Vou tirar a medida aqui pra você ver, ó. Ele tá com 29 centímetros por mais ou menos uns 50 centímetros, tá? Medida padrão é 30 por 45, mas se aumentar aqui um pouquinho das franjas, não tem problema, tá? Você fugir da medida padrão. E fica uma peça super legal pra você usar, presentear, vender, fica super bacana. Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, um super beijo e até a próxima!